mas o vice-presidente e o diretor técnico acharam que essa era uma decisão de Jorge Jesus. Há dirigentes do Benfica preocupados com este sinal de desorientação. Ainda assim, o treinador tem o apoio da SAD benfiquista. Foi, Vítor, preocupante este sinal de desorientação de Jorge Jesus? Olha, em primeiro lugar, Mariana, eu não quero sequer imaginar que haja na direção do Benfica quem acha que o Rui Costa ou o Luizão que vão dar bitites, eu vou repetir, que o Rui Costa ou o Luizão andam a dar bitites ao Jorge Jesus sobre as substituições que deve fazer e quando as deve fazer. No dia que isso acontecesse, obviamente não estaríamos perante uma revolta na Bounty, que estamos a falar de dirigentes respeitados no Benfica, mas seria uma intromissão na esfera de Jorge Jesus. Substituições são feitas por Jorge Jesus, se elas fazem um minuto antes ou um minuto depois, é da responsabilidade do treinador e, como é evidente, vou repetir, muito mal estaria ao Benfica se Rui Costa, Luizão ou fosse quem fosse, repito, dessem bitites ao Jorge Jesus sobre quem deve meter ou não deve meter. Mais chocante para mim do que a questão do Sérvio. A questão do Sérvio é um caso que se pode isolar. O Record faz hoje um excelente trabalho, onde demonstra que em 8 jogos esta temporada, onde Jorge Jesus fez substituições a partir dos 80 minutos, quando o Benfica não estava a ganhar, o Benfica nunca conseguiu ganhar nenhum desses jogos, portanto, não está a ter aquele toque de felicidade de Jorge Jesus nessas substituições, mas para mim, olha, vou-te já dizer, o momento que me chocou mais substituições nos descontos, ou em cima dos descontos, foi na Supertaça contra o Futebol Clube do Porto, quando Jorge Jesus faz 3 substituições aos 90 minutos, troca os 2 laterais, por exemplo, tirou, creio que o Gilberto e o Grimaldo e meteu o Nuno Tavares e o Diogo Gonçalves. E ainda por cima, sofre o segundo gol do Futebol Clube do Porto pelo buraco que estava aberto do lado direito pela troca dos laterais. Portanto, nessa altura, foi se calhar o momento em que provavelmente fiquei mais chocado, porque não consegui entender numa Supertaça que se decida um jogo em que o Benfica está a perder já há bastantes minutos, qual era o objetivo de Jorge Jesus ao trocar 3 jogadores, inclusive os 2 laterais, os 2 defesas, entrou ainda o Weigl, mas os 2 defesas laterais, trocá-los aos 90 minutos, por exemplo. Isso, para mim, choca-me, por exemplo, mais do que ter havido um lapso na entrada de um jogador como o Sérvio, que não entrou antes, não entrou depois, o jogo acabou, o Jorge Jesus não se apercebeu. Se calhar pode ser isolado. Olha, se calhar quem está muito preocupado com a questão do Sérvio, se olhasse um bocadinho para o que se passou na Supertaça, Vítor, se calhar deixa-me interromper, porque nesta altura já estamos a ver os jogadores e treinador da Juventus a chegar ao aeroporto Francisco Sá Carneiro. Já vimos o treinador Pirlo, antigo jogador também, a passar naquela zona, e vemos de chapéu, de boné, Cristiano Ronaldo. Cá está a principal figura desta equipa da Juventus e, claro, a principal figura do futebol português. Acaba de chegar ao país natal, Cristiano Ronaldo, à cidade do Porto, para o jogo de amanhã entre Juventus e Futebol Clube do Porto. O internacional português já está dentro do autocarro nesta altura, o autocarro que estava à espera da comitiva italiana para o jogo de amanhã entre Porto e Juventus. Já avisou o astro mundial Cristiano Ronaldo que o Futebol Clube do Porto é uma equipa muito forte e diz também que o objetivo da Juventus, é claro, é chegar até à final desta competição. Foi também um comentário feito por Cristiano Ronaldo nas redes sociais, ainda antes desta viagem de Itália até à cidade do Porto. No aeroporto Francisco Sá Carneiro está o jornalista Paulo Jorge Duarte. Paulo Jorge, boa tarde. Está a ser tranquilo até o momento esta chegada da Juventus? Boa tarde, uma chegada bastante tranquila. O avião que aterrou no aeroporto Francisco Sá Carneiro eram cerca das 18 horas e a bordo deste avião Cristiano Ronaldo, o astro português, que vem integrado na comitiva da Juventus e que amanhã disputa os 8º de final diante do Futebol Clube do Porto. Amanhã uma partida marcada para as 20 horas no estádio do Dragão. Cristiano Ronaldo que recorreu às redes sociais para fazer uma antevisão deste jogo e dizendo que este jogo com o Futebol Clube do Porto para a Liga dos Campeões, para os 8º de final, é um jogo muito importante contra uma equipa muito forte e Cristiano Ronaldo ainda a adiantar que espera que este jogo de amanhã no Estádio do Dragão seja o início de uma longa caminhada até à final. É esta a perspectiva de Cristiano Ronaldo
Ronaldo para este jogo, mas também vai acrescentando que é necessário ter respeito pelo adversário, ambição pela vitória, e que é necessário 100% de foco para que amanhã a Juventus vença o Futebol Clube do Porto no estádio do Dragão. Juventus que viajou para o Porto sem João Cuadrado, este jogador colombiano que se lesionou na coxa na partida anterior a esta, precisamente num jogo a contar para a Liga Italiana diante do Nápoles. Já Paulo Dybala e Ramsey estão em dúvida e que realizaram para já treino condicionado, e por isso também são duas grandes dúvidas para o jogo entre a Juventus e o Futebol Clube do Porto. Para já Ronaldo já está no autocarro, o autocarro que irá levar a equipa da Juventus para uma unidade hoteleira em Gaia, onde a equipa irá estagiar até a hora de jogo de amanhã no Estádio do Dragão, diante do Futebol Clube do Porto, para uma partida a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Reportagem do jornalista Paulo Jorge Duarte, em direto do aeroporto Francisco Sá Carneiro. Acabamos de acompanhar a chegada de Cristiano Ronaldo ao Porto para o jogo de amanhã entre Juventus e Futebol Clube do Porto, e é para esse encontro no Estádio do Dragão a que vamos continuar a olhar. Sérgio Conceição diz que Cristiano Ronaldo vai ficar eternizado na história do futebol mundial. O treinador do Porto acrescenta que o craque orgulha todos os portugueses. Eu acho que o Cristiano tem que ser um orgulho para todos os portugueses. Isso é inequívoco e já faltam adjetivos para qualificar aquilo que é a qualidade do Cristiano. Os números falam por si, não vale a pena estarmos aqui a massacrar o Cristiano de elogios, porque esses são fáceis de colar naquilo que é a carreira do Cristiano. O melhor jogador de sempre ou não, acho que isso para ele não é importante. Para mim, como treinador, sinceramente, o Futebol Clube do Porto também não é muito importante para mim. Importante é perceber que temos um jogador que, principalmente quando representa a Seleção Nacional, aquilo que ele fez com a Seleção Nacional, só temos que aplaudir. Ter um atleta de elevado nível e que vai ficar na história do futebol mundial. Ou seja, vai ficar eternizado, porque é verdadeiramente diferenciado. Isso, como português, deixa-me muitíssimo orgulhoso, principalmente quando ele representa a nossa seleção. Sérgio Conceição está a ponderar jogar com 3 centrais para travar a Juventus de Cristiano Ronaldo. O treinador do Futebol Clube do Porto considera que grande parte do sucesso na eliminatória passa por tentar não sofrer golos em casa. A aposta numa defesa com 3 centrais não é inédita esta época na Liga dos Campeões. Sérgio Conceição utilizou este esquema tático frente ao Manchester City. Perdeu o primeiro jogo, mas conseguiu um empate no segundo encontro. A fórmula foi repetida frente ao Sporting nas meias-finais da Taça da Liga. Os Dragões perderam nos instantes finais por 2-1. Deve ser essa a prioridade, Vítor, do Futebol Clube do Porto para o jogo de amanhã, tentar não sofrer golos para levar a eliminatória até à segunda mão? Olha, Mariana, coloca as coisas desta maneira. O Futebol Clube do Porto tem que apresentar a defesa de Liga dos Campeões esta época, onde em 6 jornadas da fase de grupos teve 5 folhas limpas, só sofreu golos em Manchester contra o City, e acima de tudo, essa sim é uma expressão mais próxima daquela que é a ideia de futebol de Sérgio Conceição, à qual os 21 golos sofridos em 19 jornadas do campeonato não fazem de forma alguma justiça. Nesse sentido, estando o Futebol Clube do Porto tão permeável no campeonato, só uma solução é recuperar na Liga dos Campeões a solidez defensiva, porque a nível europeu qualquer erro paga-se caro, e tentar também tirar partido de alguma pressão que possa cair em cima dos Juventus, e explico porquê. Cristiano Ronaldo não tem problema nenhum, é o melhor jogador de sempre, a grande figura do futebol português, e joga sempre para ganhar, e vai obviamente querer ganhar nos 2 jogos, nos 2 duelos com o Futebol Clube do Porto. Simplesmente, desde que Cristiano Ronaldo chegou à Juventus, as 3 eliminatórias disputou, no primeiro ano perdeu fora com o Atlético de Madrid, depois ganhou em casa, mas depois foi empatar ao Ajax, e acabou por ser eliminado em casa. Ou seja, é eliminado pelo Ajax e pelo Lyon. Esteve abaixo das expectativas. Quartos de final, oitavos de final. Numa temporada em que a Juventus está a 8 pontos da liderança na Série A, a 8 pontos do Inter, e vai ser praticamente impossível também, face à realidade italiana, chegar ao título, vai ser muito difícil. A Liga dos Campeões é uma frente de batalha na qual a Juventus não pode falhar e, sobretudo, é essencial
para o legado que Cristiano Ronaldo possa deixar também nas Juventus. Cristiano Ronaldo vai estar motivadíssimo porque ele sabe que a única porta que tem neste momento para ser competitivo na luta pelo título de melhor jogador mundial e para deixar um legado forte também nas Juventus passa por finalmente quebrar o inguiço das 2 primeiras temporadas na Juventus, em que, repito, foi eliminado pelo Ajax nos quartos de final, pelo Lyon nos oitavos de final da época passada. E agora vamos ao ponto que interessa. Se o Ajax consegue eliminar a Juventus, mesmo com uma equipa maravilha que tinha na altura, se o Lyon consegue eliminar as Juventus, o Futebol Clube do Porto tem direito a sonhar, mas vai ter que ser um Futebol Clube do Porto com um rendimento a transcender-se em termos de rendimento, usando a expressão, uma célebre expressão do futebol português dos tempos antigos, quando os clubes portugueses, se calhar, nem eram tão competitivos. Tem que se transcender, tem que ser rigoroso, não pode cometer aqueles erros inacreditáveis que está a cometer nas competições internas, que lhe têm custado golos e depois muitos problemas para conseguir recuperar e nem sempre consegue. Nesse sentido, o Futebol Clube do Porto não se pode expor em demasia. Vamos ver qual vai ser a opção tática final de Sérgio Conceição, sendo certo que perante um adversário como a Juventus, e isso tu disseste muito bem, Mariana, só há uma solução, é ser defensivamente extremamente competente e a partir daí tentar que seja a própria Juventus a cometer erros e não acontecer aquelas perdas de bola que têm deixado o Futebol Clube do Porto exposto a lances rápidos, contra-ataque, a transições rápidas dos adversários, que é provavelmente a arma mais letal que a Juventus tem nesta altura. Continuamos a olhar para as opções de Sérgio Conceição, que admite a possibilidade do filho, Francisco Conceição, ser titular frente à Juventus. Uma pergunta feita pela CMTV que arrancou sorrisos ao treinador do Porto. Pelo que fez no jogo com o Boa Vista, o seu filho merece ser titular frente à Juventus? Olha, só CMTV para me fazer rir um bocadinho. Não é que não possa, faz parte de uma lista de jogadores que estão inscritos. Pode o Francisco, podem todos os outros. É isto. É uma pergunta, se calhar, difícil de responder para Sérgio Conceição, Vítor, mas parece que Francisco Conceição, pelo que fez naqueles minutos finais do jogo no derby com o Boa Vista, merece ou não ser titular amanhã? Mariana, posso já adiantar que Francisco Conceição não vai ser titular amanhã pelo Futebol Clube do Porto, vai ter que esperar pela sua oportunidade. Mesmo este epifenómeno do Francisco Conceição, há, pelos vistos, quem o tenha descoberto há uns meses, ou seja, obviamente que o Francisco Conceição, o Messi do Olival, praticamente desde que chegou do Sporting ao Porto, já há várias temporadas que impressiona, estamos constantemente a acompanhar a sua evolução e mesmo na grande entrevista que Sérgio Conceição deu ao Record no final de ano, na entrega do prémio Artur Agostinho, eu fiz-lhe mesmo a pergunta se era por culpa do pai, que era apenas por culpa do pai que Francisco Conceição não se tinha estreado na equipa principal. E fiz a pergunta diretamente porque já entendia que, face à forma como Francisco Conceição levava a equipa B às costas, era claramente um corpo estranho naquela equipa, era um jogador que já justificava uma oportunidade a um nível mais alto, só que o Sérgio Conceição respondeu de maneira inteligente dizendo que mesmo do plantel principal havia vários jogadores que nem sequer eram convocados todas as semanas. Portanto, os jogadores da equipa B tinham que trabalhar muito para ganhar espaço no plantel principal. Finalmente, Francisco Conceição teve a oportunidade, aproveitando situações como, por exemplo, Luís Dias estar castigado, não podemos esquecer isso. Acabou Francisco Conceição por ser lançado por Sérgio, muito bem, teve um excelente rendimento e fez sobretudo aquilo que se esperava dele, que improvisasse, que não tivesse medo, fosse para cima dos adversários. Portanto, eu não coloco de parte a possibilidade de, contra a Juventus, também vir a desfrutar de alguns minutos Francisco Conceição, porque o Futebol do Porto procedeu à inscrição a tempo e horas agora esta semana do filho de Sérgio Conceição na lista de jogadores disponíveis, em lista B, que é aquela onde os jovens entram. No entanto, para o 11 inicial, para a equipa que está montada para afrontar a Juventus, ainda é cedo para Francisco Conceição ter entrado. O Futebol Clube do Porto chega ao jogo frente à Juventus depois de 4 jogos sem vencer. Sérgio Conceição voltou a falar da arbitragem. O treinador do Porto considera que nos últimos jogos aconteceram incidentes que não são normais. Agora, há situações que acontecem e que aconteceram e houve incidências nos últimos 3, 4 jogos, não são normais. Já tive a oportunidade de falar delas no final do jogo passado, não são normais. Mas isso é o que temos. Com certeza que as coisas melhorarão para todos os agentes que são intervenientes no jogo de futebol. E eu espero que sim, verdadeiramente espero que sim. Vítor, o Porto chega também a este jogo frente à Juventus numa má fase a nível de resultados, mas sobretudo tem sido muito marcante esta indignação em relação à arbitragem. Achas que pode ter um impacto no jogo de amanhã ou não?
Vamos ver, sobretudo por um aspecto. Em primeiro lugar, porque o Futebol Clube do Porto, devido a estas questões de arbitragem, fez vários jogos consecutivos onde acabou com menos de 11 jogadores e isso acumulou desgaste em alguns dos elementos do plantel e pode ter criado alguns problemas extra. Por outro lado, parece-me que a partir do momento que o Futebol Clube do Porto, vou-te dar um exemplo claro, idealiza um protesto para o jogo com o Boa Vista, onde coloca faixas a dizer basta, que foi a palavra de Pinto da Costa, do próprio presidente do clube, no final do jogo com o Sporting de Braga. E depois de se ter recusado a retirar as faixas, por exemplo, na reunião com o Arte Manuel Mota, apesar do desagrado do próprio Arte e do desagrado do Boa Vista em relação a essa situação, que não viram com bons olhos a presença das faixas no estádio. E depois o Futebol Clube do Porto decide retirar as faixas. A partir daqui vai ser muito difícil levar a sério qualquer protesto que o Futebol Clube do Porto tenha a fazer a partir de agora em termos públicos, porque se estava realmente revoltado com a arbitragem, se queria realmente dizer basta, se queria fazer uma demonstração pública de suporte às palavras do Presidente, as faixas, se foram lá colocadas, tinham que lá ficar, ponto final, e isso sim iria de acordo em relação àquilo que era a vontade da massa associativa. O Futebol Clube do Porto recuou e depois acabou o jogo com o Boa Vista a queixar-se mais uma vez se há mão ou não no Nuno Santos no lance, que não era canto no lance do primeiro golo do Boa Vista. A partir daí não faz sentido estar a agudizar nesta fase as questões de arbitragem, porque isso iria retirar o foco dos jogadores do essencial. A Liga dos Campeões é outro mundo, o Corona realçou esse aspecto e deixa-me dizer-te que os factos anormais andam a acontecer em todos os campos. Já estava a ser preocupante, mas quando começamos a ver jogos do Futebol Clube do Porto com situações polémicas, jogos do Boa Vista com situações polémicas, jogos do Sporting com situações polémicas, eu às vezes já nem sei o que é dizer, porque tenho conhecimento de um grande esforço que é feito nos bastidores da arbitragem, no sentido de resolver vários problemas que estão a ser, dos problemas que existiam, por exemplo, no início da época, mas depois a aplicação de critérios por parte dos árbitros está a ser um problema grave. Vamos esperar, Mariana, que provavelmente que as ações de reciclagem dos árbitros que estão a decorrer entre hoje e amanhã, vou repetir, que as ações de reciclagem dos árbitros que estão a decorrer entre hoje e amanhã, e onde está a ser feito um balanço de tudo o que tem corrido bem e mal esta temporada, possam ser um ponto de viragem para o que falta da segunda volta. Vamos em 19 jornadas do campeonato. Aquilo que eu peço é que, independentemente dos clubes que estão em causa, haja uma clarificação urgente de critérios para que os jogadores saibam com o que podem contar, os espectadores saibam com o que podem contar, treinadores, dirigentes saibam com o que podem contar. Não podem estar a acontecer situações anómalas em todas as jornadas, porque a partir daí pode haver a maior boa vontade do mundo do Conselho de Arbitragem, pode haver o maior esforço da Federação, pode haver a maior competência da Liga a gerir o futebol. Vamos estar constantemente a saltar de barril de pólvora para barril de pólvora. Portanto, esta jornada é paradigmática de, mais uma vez, como aconteceram casos em todos os principais jogos, e por isso é difícil estar a colocar a mira ou o indicador só num clube que é prejudicado, porque as coisas acontecem sem explicação nos jogos de praticamente todos os clubes. Agora, isto não pode continuar assim e a reação tem que vir em primeiro lugar do lado da arbitragem, no sentido de, a partir desse esforço, ser feito do lado de dentro. E espero que a APAF também ajude o Conselho de Arbitragem neste esforço. A partir daí, sim, será possível então exigir outro tipo de postura aos clubes, a partir do momento em que não sentirmos que estão a existir situações inexplicáveis de incompetência na aplicação de critérios por parte dos árbitros todas as semanas nos relevados. Neste momento, no Campeonato Português, há um líder destacado. O Sporting é para o Sporting que vamos olhar. Ruben Amorim continua sem assumir a candidatura do Sporting ao título. O técnico lembra que pode ficar na história como um treinador que desperdiçou 10 pontos de vantagem. Em relação aos 10 pontos, significa que se o Sporting for campeão é normal, se não for campeão o treinador não percebe nada disto. Portanto, é essa a base que está. Portanto, a nossa vida está tão estranha, o campeonato está tão estranho. Tem sido sempre este o discurso de Ruben Amorim. Vítor, alguém acredita nesta altura? Não, mas o Ruben Amorim sabe que tem um grande desafio, Mariana, face a esta vantagem tão ampla, que é o de manter a equipa focada. E deixa-me dizer-te que o Sporting, nas últimas 12 jornadas, nunca marca mais 2 golos. Tem bastantes folhas limpas, porque eu continuo a dizer, o segredo do Sporting esta temporada é o facto de ser a única equipa das principais que está a ter um rendimento defensivo ao nível daquilo que tem que se exigir a um campeão. Quem quiser ser campeão tem de facto ter este rendimento defensivo. Só o Sporting é que o está a ter, mas não está a ser exuberante na concretização, porque nas últimas 12 jornadas, repito,
nunca marca mais 2 golos, quando no máximo chega aos 2 golos. Portanto, na maior parte dos jogos, o Sporting acaba por não ter vantagens 3-4 golos, tem que gerir vantagens, tem que gerir essa tensão e se calhar tem também ajudado um pouco a equipa a manter-se focada no objetivo principal. E deixa-me dizer-te, as coisas tomaram um rumo tal, portanto, 10 pontos para o segundo lugar, 13 pontos para o Benfica, neste momento já nem sequer chega um caso palhinha para o Sporting perder o primeiro lugar. Portanto, se vamos olhar, por exemplo, para o Benfica, que fez o pedido de esclarecimento que o envolve diretamente na questão do caso Palhinha, já quase que é preciso 2 Palhinhas para tirar 16 pontos ao Sporting. Portanto, e como, pelos vistos, se calhar nenhum Palhinha tira 8 pontos, vai ser muito, muito difícil, por exemplo, que a partir de agora, sequer fatores extradesportivos possam prejudicar o Sporting. Agora, em concreto, eu alertei em devido tempo, o Sporting na segunda volta visita Dragão, Braga e Luz. Nenhuma recuperação desta dimensão no futebol português é possível sem sucesso e competência nos confrontos diretos. Portanto, dia 27, creio eu, é o Futebol Clube do Porto Sporting. Aí pode ser um momento ou de reabertura dentro do possível da luta pelo título, ou pelo menos para fazer um pouco o Sporting preocupar-se no caso de perder com o Futebol Clube do Porto, ou, sinceramente, se conseguir passar incólume pelo Dragão. A partir daí é só começar a pensar na data para encomendar as faixas, porque já não será realista pensar que o Sporting sairá do topo, ficará cada vez mais circunscrita essa guerra aberta, essa luta a ferro e fogo, ao segundo lugar do campeonato. E vai ser o segundo lugar do campeonato que vai manter em brasa a Liga Portuguesa até ao final da época. Quanto ao discurso no Sporting, Ruben Amorim recusa também dar reprimendas aos jogadores se começarem a falar no título, mas avisa que é proibido falta de empenho dentro de campo. Não vou dar reprimenda a ninguém, porque eu também quis treinar logo séniores, porque eles não são miúdos, eu gosto de lidar com homens e cada um, eles são homens, eu não vou dar reprimendas porque falam isto ou aquilo. O importante para mim é perceber que uma equipa do Sporting, com o estatuto do Sporting, quando tem que defender, defendem sem qualquer problema, tem essa humildade. Enquanto eles fizerem o trabalho no campo, a forma como trabalham todos os dias, aqueles que entram menos vezes, a forma como eles trabalham, como vão trabalhar amanhã para compensar o jogo dos outros, isso é o essencial para mim. Eles podem dizer aquilo que eles quiserem, é-me completamente indiferente. Porque as ações é que falam para mim. A partir do momento em que eles deixem de correr tanto, de acompanhar um extremo, deixa de acompanhar o lateral, eu aí consigo perceber os sinais. Portanto, enquanto não fizerem isso, eles podem dizer aquilo que quiserem, mas eu garanto-vos que é difícil se ouvir um jogador falar essas palavras. Portanto, a nossa ideia é muito vincada, jogo a jogo, somos candidatos a vencer todos os jogos, mas não somos candidatos ao título. Okay? João Palhinha diz que o Sporting só vai conseguir atingir os objetivos se encarar todos os jogos como finais. O médio diz ainda que há muito para conquistar esta época. Bateram-se muito bem connosco, acho que o jogo foi, principalmente a segunda parte foi muito equilibrada, baixámos um bocadinho também a intensidade e acabámos por sofrer mais um pouco, mas o importante, como disse há pouco, foi os 3 pontos, são mais 3 pontos na nossa caminhada e é assim que temos que pensar jogo a jogo, porque ainda há muito jogo e há muita coisa ainda para conquistar. Temos que pensar semana após semana que é final atrás de final e só assim conseguimos momento algum, continuar com todo este esforço até o último minuto e a equipa está de parabéns por toda a união que tem tido desde o começo da época e pronto, estou muito orgulhoso também de pertencer a este grupo. Ruben Amorim avisou, Vítor, que seria difícil ouvir também um jogador do Sporting assumir a candidatura ao título. Neste momento podemos afirmar com relativa certeza que há um discurso para fora e um outro para dentro? Parece-me claramente que sim, mesmo que não possa não ser explícito, é implícito. E nota isto, Mariana. Num clube que praticamente há 2 décadas não conquista o título, desde a célebre época de 2000-2002, um clube que está praticamente 2 décadas sem conquistar o título, Ruben Amorim, numa situação destas, não tem que incutir ambição, nem fome de vencer, nem tem que andar a picar os jogadores para os jogadores se empenharem em campo. Acho que toda a gente no balneário de Sporting, há bastantes jogadores, mesmo os que não são formados no Sporting, há jogadores que já estão há várias épocas, conhecem o Sporting e o futebol português, sabem o significado deste título para o Sporting, o significado deste título para os adeptos do Sporting, para a instituição Sporting, para dar sentido a todo, se calhar, sofrimento que em muitas alturas, muitas injustiças o Sporting sofreu ao longo destas 2 décadas, e sair de uma posição onde era claramente
onde estava claramente, não era claramente favorito, ou muito pelo contrário, em desigualdade, se calhar, de armas à partida, na avaliação que era feita com os adversários, conseguir inverter essas probabilidades e estar a ter este domínio tão arrasador do campeonato, isso por si só, estando a falar de um clube que não é campeão há 2 décadas, escancara a porta da história para este balneário, para este grupo, para este plantel, para este treinador e até para este presidente Frederico Varandas. Portanto, nesse sentido, por muito que o Rubem Amorim possa jogar com as palavras, jogar com os discursos, falar do título, sorrir quando se fala do título, mas sem assumir o título, a verdade é que os factos estão em cima da mesa. O Sporting lutou muito, até agora no mercado de inverno, para se reforçar, para ser mais competitivo ainda, e não tenhas a armadura Mariana, nem tem as pessoas que nos estão a ouvir, um clube que está há 2 décadas sem ser campeão. Toda a gente sabe lá dentro que está às portas da história. E nesse sentido vai ser muito, muito, muito difícil que o Sporting se espalhe ao comprido, e se espalhar ao comprido não vai ser seguramente por falta de empenho, de crença e de vontade de quebrar esta longuíssima travessia do deserto, quase inexplicável. Como é que um clube grande, de uma realidade de 3 grandes no futebol português, está praticamente 2 décadas a seco, sem conseguir conquistar um campeonato. Cada vez está mais próximo à possibilidade disso acontecer este ano, por muito que os arautos da desgraça possam dizer que o ano passado, por esta altura, Bruno Lage tinha 7 pontos de vantagem, foi à 20ª jornada que foi perder ao Dragão e a partir daí houve um descalabro. É verdade que o Liverpool também está a sofrer na Premier League, mas a Premier League não é a primeira liga, portanto a realidade que o Liverpool enfrenta não é comparável à decalagem do Sporting com os outros rivais desta altura. A menos que algo muito estranho aconteça, não há dúvida que o Sporting, neste momento, pelas bases em que tem lançado a sua equipe, pelo conforto que tem até na gestão de calendário em relação aos adversários, está muito mais forte, tem muito mais probabilidades que Bruno Lage teria o ano passado, depois de perder no Dragão, e também não pode ser comparado à realidade inglesa. O Sporting está a viver uma realidade à parte e que o torna indiscutivelmente o grande favorito, ou o único favorito à conquista do título. Além do título, há outro objetivo muito valioso neste campeonato. Benfica, Porto e Sporting Braga estão agora concentrados nos 50 milhões de euros da entrada direta na Liga dos Campeões. É este o valor do segundo lugar do campeonato. Neste momento, a equipa de Sérgio Conceição é a que está mais bem colocada para conseguir este objetivo. Os Dragões estão em segundo lugar com 41 pontos. Atrás, com menos 1 ponto, segue o Sporting Braga com 40 pontos. O Benfica está no 4º lugar com 38 pontos, a 3 do segundo lugar. Este segundo lugar, esta época, Vítor, tem ainda mais valor comparando com épocas anteriores, até pela pandemia que estamos a atravessar, ou não? Completamente, Mariana. Numa altura em que as receitas foram colhidas ao máximo. Não há praticamente novos patrocínios, não há compra de lugares anuais, não há o corporate, que é a compra de camarotes, que são adquiridos por empresas a preços exorbitantes, são uma enorme fonte de receita para os principais clubes portugueses. Num ano em que não há essa possibilidade de acesso a verbas, nenhum dos clubes grandes pode dispensar a presença automática na Liga dos Campeões, que é a única forma de haver receitas garantidas. Há variáveis nesse aspecto, por exemplo, o Sporting de Braga não teria o ranking de Futebol Clube Porto ao Benfica para poder ganhar tanto dinheiro, ganharia menos seguramente, mas seria sempre também uma verba impressionante e que resolveria praticamente os problemas financeiros da próxima época. Qualquer realidade que não seja ficar no segundo lugar vai obrigar, e vamos focar só nestes nessa altura, são os que têm maior pressão porque gastam muito mais dinheiro, Benfica ou Futebol Clube Porto, ao não ficarem no segundo lugar, poderão ter que repensar todo o seu modelo de gestão, todo o seu modelo desportivo para a próxima temporada. E eu não acredito que faça as contas que o Futebol Clube Porto tem nesta altura, por muito que esteja crente que vai conseguir resolver o problema de fair play financeiro no final da época. Face ao investimento que o Benfica fez, e já começaram aqueles ventos de mudança a falar da reaposta no Seixal, diminuição salarial, corte no investimento. Ninguém tem a mínima dúvida que quando a música acabar, quem não estiver na cadeira de segundo lugar vai ter grandes problemas de gestão para a próxima época, e toda a sua solidez desportiva, estrutura desportiva, provavelmente até a competitividade poderá estar em xeque para 2021, 2022, repito, para quem não ficar em segundo lugar, partindo do princípio que o Sporting está em primeiro. Quem ficar em terceiro ainda terá as pré-eliminatórias, mas repito, não estou a ver, sinceramente, nem Benfica, depois do que fez este ano, ou o Futebol do Porto, que também investiu 60 milhões antes do duelo com o Krasnodar, a meterem-se em trabalhos de investirem dezenas de milhões de euros sem terem a entrada garantida direta na Liga dos Campeões. Nesse sentido, repito, friso e saliento, vai ser uma guerra a ferro e fogo entre
os clubes estão neste momento a lutar pelo segundo lugar. Quem está em pior posição é o Benfica e neste momento até podia estar em igualdade pontual com o Passos de Ferreira, se não tivesse o Sporting vencido a equipa de Pepa no estádio José Alvalade. Olhando para o Benfica e a forma como está a jogar e a forma como está a decorrer esta época, o Benfica está entre esse tal objetivo Liga dos Campeões e um verdadeiro descalabro esta época, ou não? Mariana, tudo vai depender da forma como o Benfica estabilizar o rendimento. Ouviste-me dizer em momento oportuno que o grande desafio da chegada de Jorge Jesus, as conferências de imprensa são engraçadas, o seu discurso agressivo dava a ideia que tínhamos um Jesus recuperado da Covid e pronto para ir à luta, mas a verdade é que isso é tudo muito bonito, mas depois a equipa tem que subir o patamar de rendimento e ser consistente nesse patamar de rendimento. Não pode andar aos altos e baixos. E depois de um jogo razoável que foi Famalicão, onde teve uma entrada forte, depois o resto foi mais ou menos parecido com o habitual, mas entrou forte e marcou 2 golos em 2 remates. Com o Estoril esteve a perder, mas conseguiu dar a volta à situação. Em Moreira de Cónegos a equipa voltou a dar-nos uma imagem, não do Benfica 2.0 que eu falei, mas do Benfica 1.1, que ainda por cima empatou 1-1. Portanto, e isso é um balde de água gelada, foi um balde de água gelada ainda por cima, para o efeito do regresso de Jorge Jesus, e surgiu na pior altura possível, Mariana, porque, e sobretudo pessoalmente digo isto, e de muitos benfiquistas, era a grande expectativa que existia, era que o Benfica, ao somar o terceiro triunfo, portanto o terceiro triunfo consecutivo com o Jorge Jesus, ganhasse ânimo e ganhasse algum elan, alguma tração para o embate com o Arsenal, que vai ser muito difícil. A partir do momento que vimos que houve uma regressão em Moreira de Cónegos, e podemos, quando discutirmos a arbitragem, teremos muito para falar sobre isso, mas houve claramente uma regressão em termos exibicionais. A partir daí voltam as nuvens negras, voltam as dúvidas, volta a incerteza e voltam o lado imperioso de termos sequer que discutir se Jorge Jesus pode ficar até ao meio final da época ou não, ou se fará sentido sair agora, ou sair no fim, ou quando sair, que é o tipo de discurso que é extremamente negativo, mas que resulta, em primeiro lugar, dos problemas que o Benfica não conseguiu resolver e também não conseguiu resolver. Vamos esperar para bem do futebol português que contra o Arsenal consigamos ver então o Benfica com uma qualidade de top, se calhar daquilo que ainda não conseguimos ver este ano. Provavelmente, se o facto de se tratar de uma competição europeia e o adversário ser um adversário com nome, com algum relevo no plano internacional em termos institucionais, possa inspirar a equipa do Benfica a fazer uma grande visão já na primeira mão em Roma. Vamos continuar a olhar para a crise do Benfica. Luís Filipe Vieira vai falar aos benfiquistas no próximo dia 28. Trata-se do dia de aniversário do Benfica. O jornal O Jogo escreve que o presidente dos Encarnados entende que esse é o momento certo para falar sobre a crise do Benfica. Luís Filipe Vieira insiste em manter essa data, apesar de estar a ser pressionado para antecipar a intervenção pública. O comentador da CMTV, João Brás Frade, voltou a defender no programa Pé em Riste que o presidente do Benfica tem de dar explicações aos sócios urgentemente. Dia 28, Vítor, é demasiado tarde para Luís Filipe Vieira quebrar o silêncio sobre esta crise, ou não? Vamos ser concretos. Rui Costa fez ontem uma semana, salvo erro, que o Benfica emite um comunicado onde reitera, em nome da direção/administração, porque há sobreposição de cargos em vários dos nomes, reitera a confiança em Jorge Jesus, reitera a confiança no grupo. Uma semana depois, ou uma semana e um dia depois, estamos a falar de outra necessidade de repetir o que foi dito há uma semana, num tom que se calhar em alguma das suas, algumas das palavras até nem parecia bater muito certo com o apelo à responsabilização interna que tinha sido lançado por Rui Costa. Portanto, se uma semana depois o Presidente já tinha que vir falar, algo tinha que estar muito mal. Não creio, vou-te dizer sinceramente, não creio que fosse a altura agora. Eu repito, apenas uma semana e um dia depois de haver um comunicado da direção, o que o Luís Filipe Vieira já viesse falar outra vez, porque não consigo entender o que é que o Luís Filipe Vieira poderia vir dizer diferente, repito, uma semana e um dia depois de emitir um comunicado onde a posição da direção e do Presidente ficaram claras. Portanto, estando clara a posição do Presidente, veremos então no final do mês o que é que o Luís Filipe Vieira vai dizer. Há margem, pelo menos, isso não foi retirado, para que a confiança continue intocável em Jorge Jesus e no grupo. Veremos qual vai ser a resposta que o grupo vai dar com o Arsenal, com o Farense, nos próximos jogos, nos próximos desafios, e a seu tempo, e aí não tenho a mínima dúvida, atenção, Mariano, não haja dúvidas, se a situação se degradar em termos desportivos, em termos competitivos, aí sim o Presidente terá que tomar a palavra no momento em que sentir que de facto há algo de diferente para dizer em relação ao comunicado da semana passada, porque senão estar sempre a repetir a mesma mensagem não me parece que vai ter qualquer efeito.
Nesta altura, o Benfica queixa-se também das arbitragens, vai avançar com o pedido de despenalização do Weigl. O médio viu o 5º cartão amarelo no jogo com o Moreirense. Se cumprir castigo, falha o jogo com o Farense na próxima jornada. O Benfica entende que o árbitro errou ao mostrar cartão amarelo a Weigl por simulação. Nesse lance, o Benfica reclama que ficou um penalti por assinalar sobre o médio. Defende ainda que o vídeo-árbitro não mostrou todas as imagens ao árbitro. A CMTV sabe também que o Benfica vai fazer uma exposição detalhada ao Conselho de Arbitragem sobre os lances em que o Benfica se queixa, mas também de lances dos jogos dos rivais neste campeonato. Sobre o lance de Weigl, Vítor, tendo sido avaliado dentro de campo, há alguma hipótese de sucesso deste pedido de despenalização? Não me parece, até porque o árbitro viu as imagens e enquanto este lance é muito fácil, basta ver logo no início das imagens que mostramos, logo a primeira imagem é fantástica porque mostra o Weigl na vertical. Esta aqui, excelente, é só parar esta imagem. Estão a ver o Weigl na vertical? Não tinha necessidade nenhuma de se atirar para o chão e forçar a situação. E a partir daí o contacto torna-se irrelevante porque não é o contacto que provocou a queda. Mas deixa-me dizer-te isto para sairmos da polémica da arbitragem. O Benfica está a cometer com este lance de Weigl exatamente o mesmo erro que o Sporting cometeu em Famalicão ao insistir no lance do Coates. Não faz sentido absolutamente nenhum. O que o Benfica tem que insistir, porque aí tem toda a razão, é no penalti sobre Vertonghen. Isso é que o Benfica tem que apontar, porque aqui nunca vai ganhar a guerra. Nunca vai despenalizar o Weigl, nem nunca vai conseguir que lhe seja dada verdadeiramente a razão, porque o Weigl, olha, vou dar um exemplo, tal como o Taremi com o Nacional da Madeira, teatraliza a queda, olha aqui a imagem, olha ele direitinho, teatraliza a queda, e ao teatralizar a queda, dá origem a que se criem dúvidas em relação ao facto de ter sido aquele toque ou não que provoca a queda. Portanto, retirando aquilo que é polémico, vamos ao que é concreto. Vertonghen, penalti e mais grave, Mariana Águas. A seguir, por isso é que eu não gosto de artistice por parte dos árbitros. Eu defendo aqui o Conselho de Arbitragem quando sinto que tem razão, defendo o árbitro quando sentem que tem razão. Há uma coisa que eu nunca admito, e vocês ouvem-me a falar muitas vezes no assunto, que é, tem que haver coerência e uniformidade de critérios. Não pode o Sr. Manuel de Oliveira estar a olhar para o lance, vê o Vertonghen a levar a chapada na cara, diz imediatamente que não é nada. E passado uns minutos, o Tarapte tem um lance exatamente igual, Mariana Águas, com o David Simão, e o Sr. Manuel Oliveira marca imediatamente falta. Isso é que é inadmissível no futebol português. Isso é que não tem explicação na arbitragem nacional. Isto é que compromete. Eu não sei como é que o Sr. Fontelas Gomes consegue dormir à noite. Porque, sinceramente, é tanta manifestação de incompetência que dá vontade de chegar ao Conselho de Arbitragem à cidade de futebol e mandar, mas 3 ou 4 para as obras trabalhar, e eu peço desculpa que eu não costumo usar estas expressões e tento ter o máximo respeito pelos árbitros. Mas não dá. Situações em que, objetivamente e ostensivamente, são alterados os critérios dentro do jogo, não têm a minha complacência de certeza. Sou muito crítico em relação a isso. Um árbitro pode avaliar um lance de maneira diferente e eu posso tentar entender a sua decisão. Quando no lance de Vertonghen ele diz imediatamente que não há nada, faz o gesto com os braços. Logo a seguir marca falta sobre Tarab no lance idêntico com o David Simão. Meus amigos, não é uma decisão intelectualmente honesta, e vou meter o intelectualmente para não ser mais chocante. Pronto, não é uma decisão intelectualmente honesta por parte do árbitro que estava a dirigir o jogo. E a partir daí, se o Benfica se concentrar nesse ponto onde tem claramente razão, ganha bastante vantagem em termos comunicacionais, porque depois se diz que vai emitir um relatório para o Conselho de Arbitragem pormenorizado e inclui no relatório um penalti, que é uma falta fora da área, a partir daí já é mais difícil ter sucesso. Portanto, focando a mensagem naquilo onde tem razão, sim, é inadmissível aquilo que aconteceu em Moreira de Cónegos. O lance sobre Vertonghen era claramente penalti. Vai fazer mesmo uma exposição ao Conselho de Arbitragem o Benfica, que joga já depois de amanhã, mas para a Liga Europa. Gilberto, é a grande dúvida de Jorge Jesus para o jogo com o Arsenal. O lateral direito falhou o jogo com o Moreirense devido à fadiga muscular e continua sem treinar. Jorge Jesus não sabe se vai poder contar com um jogador brasileiro para o encontro frente ao Arsenal para a Liga Europa. Diogo Gonçalves e João Ferreira são as alternativas para a lateral direita. Elton Leite vai ser titular frente ao Arsenal. Jorge Jesus vai manter a aposta no reforço que fez a estreia no campeonato frente ao Moreirense. A escolha causou surpresa. O treinador deixou Odisseias no banco na mais recente jornada do campeonato. Jorge Jesus entende que neste momento o jogador brasileiro lhe dá mais garantias. Por isso vai ser Elton Leite a defender a baliza no jogo com o Arsenal da primeira mão dos 16avos de final da Liga Europa. Ontem aqui no Pé em Riste, o João Brás Frade disse que achava que Jorge Jesus tinha sido injusto com Odisseias nesta escolha. Concordas ou não? Olhando a que o Benfica não sofreu golos nem com o Vitória nem com o Famalicão,
A única conclusão que retiramos aqui é que qualquer coisa que Jorge Jesus não digeriu muito bem da exibição de Odisseias Vlachodimos contra o Sporting no derby. Portanto, é essa a ilação que eu retiro. Não é completamente surpresa que Jorge Jesus, aliás, já o tinha feito, quando colocou Elton Leite, que transformou Elton Leite numa opção credível para a baliza do Benfica. Notou-se claramente que estava a criar uma alternativa a Vlachodimos para qualquer circunstância. Agora, deixa-me dizer também claramente, há praticamente 2 anos que Vlachodimos tem a cabeça a prémio no Benfica. Não começou com Jorge Jesus. Tem a cabeça a prémio no Benfica e já fez uma grande temporada no ano passado, apesar de toda a lama que lhe atiraram para cima. Ele conseguiu resistir. Apesar das provas de desconfiança que surgiram da estrutura do Benfica, ele conseguiu resistir. Não foi por Vlachodimos que o Benfica teve o descalabro que teve no final da época, apesar de eventualmente uma outra situação que nos recordamos possa não ter estado bem. Esta temporada manteve-se como titular e também ninguém pode dizer que os problemas do Benfica derivam do guarda-redes. Agora, Jorge Jesus já andava a dar oportunidades a Elton Leite, já mostrou claramente que acreditava em Elton Leite. Agora vamos ver se Elton Leite avança para o 3º jogo consecutivo. Acho que começa a não haver dúvidas que provavelmente há realmente uma mudança na hierarquia da Luz e passou a ser Elton Leite o número 1 da hierarquia da baliza do Benfica. Olhando para o jogo de amanhã, e peço-te uma resposta curta. O Benfica joga na prática fora, apesar de teoricamente ser o clube visitado, não ganha fora há quase 2 meses. O presidente do Benfica volta a não estar. O que é que esperas para o jogo de quinta-feira? Olha, em primeiro lugar, isto é extensivo às 3 equipas portuguesas. Nenhuma das equipas portuguesas pode ser considerada favorita nestes duelos. Agora, todas elas têm a possibilidade de passar a eliminatória. Aquilo que espero do Benfica é que o Benfica honre a sua camisola, honre o seu emblema e, sobretudo, se liberte dos complexos que às vezes tem nos jogos de campeonato, Mariana, e seja capaz de se focar em jogar a bola, em se focar em ser competente, em ser objetivo. E, sobretudo, às vezes, aquele problema que nós vemos, os jogadores não terem o empenho ideal, não darem tudo em campo, não estarem disponíveis para fazer mais um esforço, isso não pode ser visto contra o Arsenal. Portanto, sendo o adversário que é, sendo um palco europeu, aquilo que eu espero é que finalmente, porque nem na Liga Europa se viu isso na fase de grupos, finalmente vejamos o tal Benfica de Champions, porque o Arsenal podia perfeitamente ser o adversário de Champions, se veja finalmente o Benfica, pelo menos, com uma atitude de Champions. Se tiver atitude de Champions, então, há uma luz ao fundo do túnel, há uma réstia de esperança quanto à possibilidade de eliminar o Arsenal. Vamos voltar ao futebol português aqui na CMTV, mais logo na Liga de Ouro. Este mercado vai ficar por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Continua desse lado, porque já a seguir o Francisco Penin vai atualizar toda a informação. Boa tarde.